Boa noite, amigos, boa noite. Muito boa noite para nós, né? Boa noite com friozinho. Então, vamos iniciar aqui. No Minutos de Sabedoria, a lição 79 diz... Desculpa, lição 78, agora eu estou seguindo uma ordem. Boa noite, pessoal de casa também. Um beijo a todos. Lição 78. O que importa antes de tudo é o momento presente. O que foram nossos pais não tem importância. O que vale é o que você é agora. O momento presente é o criador do seu amanhã. A sua felicidade está baseada em seus pensamentos de hoje. Somos escravos do ontem, mas somos donos do nosso amanhã. Preste muita atenção ao momento que passa, ao que você está fazendo agora, porque do agora depende o seu amanhã. Muita verdade, né? Em poucas palavras. Vamos cerrar os nossos olhos para fazer a abertura dos nossos trabalhos. Sejam todos acolhidos nessa casa de paz, onde os corações se encontram sob a luz do amor e da esperança. Que essa noite possamos deixar de lado, do lado de fora, todas as inquietações, os medos e o peso das dificuldades, abrindo espaço interior para a serenidade, para a fé e para a presença amorosa de Deus. Que cada palavra aqui pronunciada seja instrumento de consolo, aprendizado e fraternidade. Que os bons espíritos nos inspirem sentimentos de humildade, caridade e compreensão, fortalecendo em nós a vontade sincera de servir ao próximo com amor verdadeiro. Que esta casa seja sempre um refúgio para os aflitos, um amparo para os cansados e uma fonte de luz para aqueles que buscam orientação espiritual. E que cada um de nós possa sair daqui renovado, levando consigo mais paz no coração, mais bondade nas atitudes e mais esperança na caminhada. Iniciemos nossos trabalhos elevando nosso pensamento ao alto e agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos em nome do bem, da união e da fraternidade. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Chamando a Márcia para fazer a nossa palestra. Boa noite. Olá. Muita paz a todos, é uma alegria nós estarmos aqui. Muita paz aos nossos queridos de casa. Nós possamos, junto com a equipe espiritual, fazer uma reflexão a respeito da... Hoje, o nosso tema é a visão espírita da família, para que nós possamos refletir um pouquinho a respeito desse assunto. Kardec, na doutrina espírita, Allan Kardec fala da família, que a família representa uma instituição divina. Para que serve essa instituição divina? Para o nosso progresso, o quê? Moral. Só que Kardec, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele aprofunda referente a esse assunto. O título desse capítulo 14 é... Deixa eu colocar aqui, que eu coloquei aqui, desculpa. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Kardec aprofunda o entendimento da família para além dos laços. E Kardec também, ele fez uma divisão fantástica no Evangelho. Ele dividiu a família em dois pontos: a família corporal e a família espiritual. E Kardec, ele fala que da família corporal, que é esse grupo que se reúne aqui no planeta Terra, que nós sabemos que esse planeta, nós estamos aqui para aprender, para trabalharmos as nossas fragilidades. Só que essa família corporal, quando o corpo
que termina o nosso tempo aqui, ou seja, que o corpo morre, o espírito ele continua vivo. E nós temos a nossa história, ela continua. A doutrina nos fala isso, né? Para que eu escreva a minha história, eu preciso de ter outros personagens na minha vida. Nessa vida, eu não sou Márcia. Eu estou como Márcia. Eu estou como Márcia. Mas numa vida anterior, eu posso ter sido Maria, Fernanda, Carla, Bruna, não importa. José, Francisco, não importa. Mas eu precisei, para que eu escrevesse a minha história, tanto nessa existência como numa outra existência, eu preciso de personagem na minha vida. Eu preciso que outros espíritos façam parte da minha existência para que eu possa evoluir. Eu não consigo evoluir só. Mas quando eu estou escrevendo a minha história, seja como Joana, José, Francisco, e que esses personagens fazem parte da minha existência, às vezes eu não escrevo uma história muito bonita com uma pessoa que faz parte da minha vida. Às vezes vem o Francisco que fez parte da minha vida, ou ele não foi um personagem muito amável, ou eu não fui na vida dele. E as nossas histórias não foram tão belas assim. Aí nasce daí os nossos sentimentos. Porque quando a gente convive com uma outra criatura, a gente vai criar laços de amor ou laços de não tão amor assim. Que aí vem as mágoas. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá a oportunidade de nós resolvermos essa situação. De que maneira? Pelos laços de família corporal. Nós vamos ter uma oportunidade de nos encontrarmos aqui e fazer parte da mesma família para que nós possamos desenvolver o quê? O sentimento de perdão, caridade, amor. Mas também Kardec nos fala que existem aqui nesse planeta aquelas famílias afins. Que as famílias afins, aquelas famílias que se entendem, basta um olhar. Tem a mesma forma de pensar, a mesma evolução moral. E essas famílias afins, elas têm uma missão aqui na Terra. Aí tem a família perfeita. Aí chega um membro nessa família que as ideias não batem. Já aconteceu isso? Que a gente se sente que eu não faço parte dessa família. Essa família não é minha. As nossas ideias não batem. E às vezes os pais que são responsáveis, ou não pais, as pessoas que são responsáveis pela criação daquela criança, os pais têm 5 filhos. Ele passou os mesmos ensinamentos para os 5. O mesmo conhecimento moral. Mas os 5 filhos, cada um pensa de uma forma diferente. E às vezes tem aquele que não adianta. A gente sente algo aqui dentro que nos incomoda. Que a gente não sabe identificar. E às vezes nós até nos culpamos por isso. Que a gente fala, eu não consigo, eu sinto um arrepio quando eu estou perto daquele parede. Quem de nós já aconteceu isso? E a doutrina maravilhosa nos explica isso. Eu não falei da história que nós vamos escrevendo no nosso decorrer da nossa existência? Que no decorrer dessas histórias eu vou criando situações muito belas, de amor, de caridade, mas também ou eu recebo, ou eu dou algo que pode causar mágoa, destruição a um outro ser. E o sentimento, ele permanece. Mas nós estamos falando de família.
A gente já pensou que Jesus nos falou que nós somos filhos do mesmo Pai? Ele não nos disse isso. E nós somos o quê? Todos irmãos, não somos? Que ele fala, nosso Pai que estás no céu. Mas a gente consegue nos amar todos como irmãos? A gente já tem essa capacidade de olhar para uma criatura que a gente nunca viu e sentir amor por ela? Às vezes acontece os espíritos que aparecem na nossa vida, que é aqueles irmãos de alma, que a gente olha e cria um sentimento, falando, não sei por quê, mas eu tenho um carinho por essa pessoa que eu não sei de onde veio. Já aconteceu isso? Então, ao mesmo tempo que a gente sente um carinho pelaquela pessoa, a gente bate o outro que a gente não consegue ficar perto. A gente não consegue ouvir a voz. Não acontece isso? Essas pessoas que a gente bate o olho, sente esse carinho, que vem um amor que desenvolve aqui dentro, são as famílias espirituais, que elas fazem parte do nosso dia a dia. Nós nos encontramos aqui também. Que é aquilo que Jesus nos falou. Porque Kardec, quando ele fez essa divisão, ele dividiu aqui no capítulo 14, família corporal e família espiritual. A espiritual é quando nós já temos a mesma evolução moral, já desenvolvemos esse verdadeiro amor, que vai nos acompanhar além do corpo físico. Que a família corporal, muitas vezes, nós vamos permanecer enquanto estamos no corpo físico. Agora, a família espiritual, não. A família espiritual vai além. Muitos de nós que estamos aqui nesse planeta hoje, existe a nossa família espiritual que está lá torcendo por nós, nos acompanhando, nos auxiliando até às vezes. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá essa oportunidade de transformação nesses grupos menores. O planeta não é uma sala de aula, aqui não é uma faculdade, uma escola, mas a gente precisa dos grupos menores, que é a família corporal, para a gente desenvolver esse amor. Para a gente desenvolver, trabalhar, às vezes, muitas desavenças passadas que nós trouxemos de outras existências. Hoje eu estou como Márcia, mas eu não lembro. Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá a oportunidade de encarnado do esquecimento. Nós ganhamos esse dom do esquecimento para a gente compartilhar, aprender a amar, a perdoar aquela criatura que muitas vezes nos tirou a nossa oportunidade de existência num corpo, numa outra existência. A gente ia conseguir conviver com uma criatura sabendo que nós tiramos a oportunidade dela de existir, ou ela tirou a nossa oportunidade de existir? Será que a gente conseguiria? Não conseguiria. Mas Deus nos dá esse dom do esquecimento. Mas nós esquecemos, porque estamos nesse corpo físico, mas a gente às vezes tem a sensação. A gente tem a sensação. E a família, ela existe para que nós aprendemos a lidar com isso. Porque qual que é o objetivo de nós estarmos numa família menor? Desenvolver o amor. Porque o objetivo maior é que nós vamos cada vez mais trabalhando em nós a parte moral para que a gente se torne uma família só universal. Por isso que Kardec, ele nos fala que a família corporal, ela é muito importante, mas às vezes tem criaturas que não estão nos acompanhando em várias existências. Porque ainda não estamos na mesma sintonia de conhecimento e de evolução. E quem nos deu esse exemplo foi Jesus. Quando ele chegou na sua cidade,
que ele estava falando para um grupo, aí veio o discípulo e falou para ele: Mestre, está lá fora a sua mãe e seus irmãos. O que Jesus respondeu para ele? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É minha mãe e meus irmãos todos aqueles que compartilhar da mesma ideia do meu Pai que estás no céu. Isso é a família espiritual. Quando a gente compartilha das mesmas ideias, dos mesmos sentimentos e da mesma evolução moral. Porque esse grupo, eles vão acompanhando mesmo não estando aqui. Por isso que Jesus falou isso. Quando ele falou quem é minha mãe, todo aquele que compartilha das mesmas ideias que eu, pode ser minha mãe ou meus irmãos, é que todos estavam na mesma sintonia de pensamento. É isso que ele quis nos dizer. Ele quis nos falar isso. Agora, a família é só aquela que tem o nosso mesmo DNA, que faz parte da nossa vida? O que vocês acham? Às vezes não. Família é todas aquelas criaturas que compartilham do mesmo dia a dia, estão ali juntos. Às vezes chega uma criatura que não tem o nosso mesmo DNA, mas ela tem aquela capacidade de amar que a gente não sabe de onde veio. A gente não sabe de onde veio. Não acontece isso conosco? Esse é o nosso objetivo aqui na Terra como família. Agora, meus queridos, não tem como nós desenvolver esse amor se nós não doarmos um pouquinho de nós. Porque o que acontece hoje? Vamos falar nos dias de hoje. O que está acontecendo com a família corporal? Tem uma desavença, eles não querem trabalhar o amor, o perdão, a fraternidade. Hoje está mais fácil fazer o quê? Se afastar, não acontece isso? Eu não quero mais ver aquela criatura. A gente não faz isso? Mas é ilusão nossa quando a gente pensa que isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus é tão maravilhoso que Ele vai nos dar a oportunidade de conviver com aquela pessoa de novo. De conviver com aquela pessoa de novo. Vocês já viram a história que Chico contou da esposa dele? Que a esposa contou do marido? Tinha uma esposa que ela tinha um marido que ele era muito severo. Eu já contei essa história aqui. E ela cuidou dele. Aí, quando ele desencarnou, ela virou para o Chico e falou: Chico, eu o suportei a vida toda. Agora está tudo resolvido. O que Chico falou para ela? Minha filha, que bom que você o suportou. Você fez muito bem. Mas agora vocês vão voltar juntos para você aprender a amá-lo. Aprender a amá-lo. E esse é o nosso objetivo aqui na família corporal. É trabalhar em nós essas fragilidades. Porque não basta só a gente achar que vai conviver com aquela, que nós vamos estar junto ali, vamos suportar um ao outro e quando desencarnar acabou. Se nós não desenvolvermos o amor para nos transformarmos nessa família espiritual, a gente vai encontrar de novo, de novo, de novo. Uma hora vamos ser pai, outra hora vamos ser mãe, outra hora vamos ser filho. A gente vai se encontrar para desenvolver esse amor. Porque nosso Pai que está no céu, Ele tem paciência conosco. Ele não importa o tempo que a gente vai levar. Não importa quantas encarnações esse grupo vai levar para conseguir perdoar e desenvolver esse amor. Agora depende de nós. Porque às vezes a gente olha aquela criatura que faz parte da nossa vida e ela às vezes não compartilha da mesma ideia,
não compartilha da mesma moral, é totalmente diferente. Aí, para nós, é muito mais fácil a gente descartar, se separar, tá longe. Tá longe. Mas o convite de Jesus não é esse. O nosso objetivo nesse planeta não é esse. O nosso objetivo aqui nesse planeta é entendermos essa diferença, é trabalharmos essa diferença. E Deus, ele é maravilhoso que ele coloca um grupo pequeno. Não importa se o membro da família tem 20, mas é pequeno em vista de toda a humanidade. Que nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Mas para desenvolver esse amor e trabalhar essa diferença, porque o que nós fazemos quando a gente tem um membro difícil da família, na família? A gente fala, as coisas não dão certo por causa dele. Não é isso que a gente fala? Quando eu estou perto de determinada pessoa, ataca até a minha ansiedade, não fala isso? E às vezes a gente acha que a culpa é dele. Será que é? Que é mais fácil a gente projetar no outro, né? Mas a doutrina nos ensina o quê? Que nós vamos desenvolver, nós estamos aqui nesse planeta para quê? Não é para termos caridade, termos amor ao próximo. Não julgar, né? Não julgar. E a família é a oportunidade maravilhosa que Deus nos deu da gente desenvolver isso. Eu chego aqui, todo mundo sorri e fala. E eu sorrio para todo mundo, não é assim que a gente se trata? Se abraça, faz coraçãozinho, nos amamos. E na nossa casa a gente é assim, será? Será que nós temos a mesma conduta? Não. Porque na nossa família a gente tira o nosso persona, às vezes. No meio da sociedade, no social, a gente age de um jeito, na família não. Porque é aquele familiar que vai nos mostrar a nossa falha. É ele que vai pisar no nosso pé, não é isso? É ele que vai falar, vocês vai tanto lá na EFA, mas quando chega em casa é assim que você age? Precisa frequentar mais lá, não é assim? Quem já ouviu isso? É isso que você está aprendendo lá no EFA? Não é assim que eles falam com a gente? Porque qualquer coisa que nós fazemos, a gente é cobrado. Aí sabe o que a gente vai fazer quando alguém falar isso para nós? Graças a Deus, que bom que você me falou isso, porque eu vou prestar atenção. É a oportunidade que eu estou tendo de trabalhar essa falha e te mostrar que a gente pode se transformar, a gente pode desenvolver o amor. Então, quando aparece aquele familiar difícil, que é a família corporal nossa, para o nosso desenvolvimento, a gente tem que... É difícil, não é fácil nós agradecermos. Claro que não. Qual irmão que não discute com o outro, gente? Qual esposo que às vezes acorda, ou esposa, vice-versa? Mas o importante é a gente fazer isso, quando isso acontecer, a gente refletir. Faz igual Chico. Antes de você responder, enche a boca de água. Porque quando a gente está com a boca cheia de água, a gente não consegue falar, não é isso? Se a gente está muito irritado e enche a boca de água, é assim que a gente vai trabalhando e desenvolvendo esse amor que Jesus fala, nessa família corporal. Porque imagina várias criaturas que pensam diferente, têm a evolução moral diferente, se fazer parte do mesmo grupo. Quando cai nas famílias afins, que tem as mesmas ideias, é fácil, mas e quando não? E a maioria das vezes é não. A maioria das vezes é não. São aquelas famílias que a gente, quando estava numa outra existência, que nós causamos, que nós tivemos essa desavença. E é nessa que a gente tem a oportunidade de melhorar.
Porque o objetivo de todos nós é transformarmos, sermos uma família espiritual. É termos a mesma evolução moral, é termos as mesmas ideias. Quem aqui já participou de alguma assistência especializada? Sabe o que é assistência especializada? É quando alguém está muito mal, ela chega no centro espírita para fazer um tratamento espiritual, aí ela passa num grupo, que chama grupo de desobsessão. Ela está sentadinha lá, recebe todo aquele amparo espiritual, aí ela sai desse grupo e o médico fica conversando com a criatura que estava com ela. Aí ele vira e fala assim: você está protegendo ele, mas você não sabe o que ele fez comigo em outra vida. Eu estou aqui buscando justiça. Acontece isso. Porque todos nós, como nós estamos isso chama tratamento, nesse tratamento espiritual que acontece nas casas espíritas, que é normal, mas por que esse irmãozinho fez isso conosco? Porque a gente estava na mesma sintonia que ele. Isso quer dizer que a gente não é tão bonzinho assim, a gente tem as mesmas sintonias de pensamento e de sentimento, e por isso que ele vai ficar do nosso lado. Percebe? Que chama as sintonias afins. Isso, quando a gente não está vendo esse irmão desencarnado. E os encarnados? A gente não monta aqueles grupos que têm as mesmas ideias? Então, toda vez que a gente olhar para aquele parente e falar que aquele parente que é o difícil, a gente vai entender que, às vezes, a sintonia está igual. Às vezes, não é só ele que é o fato. Às vezes, tem algo em mim que eu preciso melhorar também. Você entende? Ah, ele é teimoso. Será que eu também não sou? Ele não consegue perdoar. Será que eu também não tenho esse lado? Que aí nós vamos nos sintonizando. Aqui o pessoal fala que dois picudos não se bicam. Não é isso que eles falam? Na família sempre tem aquele. Mas a um desses dois vai ter que lembrar dos ensinamentos de Jesus. É o convite que é feito aqui hoje. E para nós, todos nós que já frequentamos um local, que graças a Deus, aonde as vendas dos nossos olhos estão sendo tiradas, o convite que é feito a nós é um pouquinho maior ainda. Porque o que Jesus falou? Quanto mais lhe dou, mais lhe serei cobrado. Ou seja, quanto mais ensinamentos que nós temos do Evangelho, quanto mais nós escutamos, mais nós buscamos de conhecimento, mais nós vamos estar preparados para lidar, colocar em prática o que nós escutamos aqui nas palestras. Percebe? E às vezes aquele outro familiar nosso ainda não é um momento dele, ele ainda não teve essa oportunidade de tirarem essa venda. Mas aí a nossa conduta, a nossa postura no nosso dia a dia pode fazer com que ele fique curioso. O que tem de bom nesse Naefa que ele era tão nervoso e agora ele está tão mudado? É assim que a gente consegue trabalhar essas fragilidades familiares. É dessa maneira. Mas, às vezes, Kardec nos fala também que, às vezes, a gente não consegue, mesmo tentando, não dá certo. Mesmo tentando, não deu certo. Mas a melhor notícia que nós temos é que nós vamos ter uma nova oportunidade, uma outra existência de tentarmos de novo. Porque Deus não desiste de nós. Ele não desiste de ver todos os seus filhos, que Ele nos ama igualmente, a todos nós, um dia todos harmonizados, na mesma sintonia, na mesma evolução moral e na mesma evolução espiritual. Mas cada um vai conseguir essa evolução num tempo diferente. Mas o objetivo é que nós todos, cada vez mais, possamos nos encontrar como essa verdadeira família universal. Porque se nós temos um Pai, que é Pai de todos nós,
nós vamos entender que nós somos irmãos. E é aqui nesse planeta, é aqui nessa escola, e é naquela sala de aula que as nossas famílias corporais, que nós vamos desenvolver isso. Nós vamos desenvolver esse amor. Agora, a família espiritual, Kardec nos fala assim, ó. A família espiritual é formada pelos espíritos que possuem afinidades moral, amor verdadeiro e sintonia de sentimento. Percebe qual que é o nosso objetivo? Esses laços ultrapassam a morte e permanecem eternamente. Kardec nos diz que esse é o nosso objetivo. E nós já conseguimos isso. Que tem várias pessoas que a gente já tem essa sintonia. Tem aqueles nossos irmãos que permanecem no plano espiritual olhando para nós, mas tem aqueles irmãos aqui também. Porque Deus, ele é tão maravilhoso que sempre que nós vamos reencarnar para nós reconciliarmos com as nossas advertências, os nossos irmãos que ainda nós temos essa diferença, ele sempre vai mandar um que vai apaziguar, que é aquele irmão espiritual afim. Vocês percebem que numa família, principalmente uma família grande, quando tem aqueles conflitos, sempre tem um que consegue fazer essa conciliação entre todos? Sempre tem um que ele consegue ouvir mais, que ele consegue trazer a paz, a harmonia. Porque nós nunca estamos desamparados. E que nós possamos, meus queridos, que nós possamos cada vez mais valorizar esse núcleo, esse grupo que é a nossa família, seja ela que tenha o mesmo DNA ou não. Porque hoje nós estamos nos distanciando disso. Hoje, às vezes, a gente chama para jantar pelo WhatsApp, não é isso? Quem que já não fica num cômodo, outro no outro? Como que nós vamos nos harmonizar dessa maneira? Hoje a gente conversa com o nosso companheiro, com a nossa companheira, às vezes está assim, ó. Aí ele responde, não é assim que nós fazemos? A gente não olha mais no olhar. E quando nós não olhamos um no olho do outro, a gente nunca vai perceber a necessidade do outro. Se o outro está triste, se o outro está feliz. Fora que nós estamos sempre correndo também, não é isso? Mas sempre nós vamos arrumar um tempo, se nós quisermos. E nós vamos lembrar de que, se Kardec falou que a família é o caminho para que nós possamos nos transformarmos, nos melhorarmos como espírito, que ele fala isso aqui no capítulo 14, e se nós queremos buscar essa transformação, o convite que está sendo feito essa noite, não por mim, mas pela doutrina, por Jesus, é que nós possamos observar e abraçar melhor as nossas famílias. Não importa como ela seja, mas é através dela que nós vamos aprender esse amor que Jesus nos fala tanto. E nós não queremos que cada vez o planeta esteja melhor. A gente, às vezes nós culpamos tantas desavenças que existem no mundo, mas se nós lembrarmos que essa desavença existe, mas foi um membro que saiu de uma família. Aquela guerra que está acontecendo nos países, aquela criatura tem uma família.
Então, que nós possamos nos preparar melhor as nossas famílias. De que maneira? Pensando nos nossos pequeninos. Sermos melhores pais do que nós podemos. Passarmos os melhores ensinamentos, mas não só passar o ensinamento. Sermos exemplos. Porque hoje a gente aponta as falhas que existem no mundo. A gente quer que o mundo mude, mas nós vamos pensar que para que o mundo mude, a família precisa mudar também. Porque tudo que acontece no nosso dia a dia está envolvido um ser humano. E esse ser humano, ele fez parte de algum grupo. Seja família do mesmo sangue, do mesmo DNA ou não. Mas ele foi criado por alguém. E que nós possamos transmitir, principalmente para os pequenos, o verdadeiro ensinamento que o Mestre nos ensinou. Que nós possamos amar mais, que nós possamos escutar mais, que nós possamos trabalhar no nosso íntimo o perdão, a fraternidade. Que nós possamos dedicar um tempo para conversar com o nosso familiar, porque nós não fazemos mais isso. Nós não fazemos mais isso. E nós precisamos ter esse olhar. Resgatar aquela família que Jesus nos apresentou. Nós precisamos resgatar. A evolução é importante, claro. Os bens materiais são importantes. Mas nós precisamos pensar não podemos pensar só no ter. Precisamos pensar no ser. E qual que é o maior ensinamento de Jesus? Nós não devemos amar a Deus sobre todas as coisas? E amar o nosso próximo como a nós mesmos? Quem é que está mais próximo de nós? Se nós não conseguirmos amar aquelas criaturas que fazem parte do nosso dia a dia, nós vamos ter mais dificuldade de amar aquelas criaturas que não fazem mais parte do nosso dia a dia. Se nós somos impacientes com aquelas criaturas que fazem parte do nosso dia a dia, a gente também vai ser impaciente com aquelas que não fazem parte. Percebe? E é o que Jesus está falando aqui, é o que Kardec nos traz. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade, que é esse núcleo familiar corporal, porque é ali que nós vamos aprender. E com amor, fraternidade e união, chegarmos e nos transformarmos nessa família espiritual que Kardec nos fala. Que é a família que tem a mesma evolução moral, as mesmas sintonias de pensamentos e a mesma sintonia de sentimento. E para que nós possamos conseguir fazer isso, nós precisamos colocar em prática o que Jesus nos ensinou. E o que Jesus nos diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para chegar ao Pai, teremos que passar por Ele. E que então, meus queridos, que nós possamos levar para dentro de casa, para aquele núcleo pequeno que faz parte do nosso dia a dia, os ensinamentos do Mestre. E não só levar ensinamento, mas vivenciar e colocar em prática tudo que Ele nos ensinou. É um convite que é fácil? Não. Nós sabemos disso. Mas nós somos capazes? Sim. Porque Jesus também nos falou: vós poderás fazer tudo o que eu faço. E muito mais. Então, que nós possamos levar para dentro dos nossos lares
esse amor, essa fraternidade, essa igualdade e desenvolvermos em nós, o verdadeiro perdão que Jesus nos apresentou. Tudo bem? Não é fácil, mas somos capazes. Muita paz a todos, coraçãozinhos de amor. Para vocês também de casa, coraçãozinhos de amor. Que nós só vamos conseguir esse desafio que nos foi trazido hoje com o amor. Porque é o amor que nos fortalece, principalmente nos momentos de maiores desafios, de maior dificuldade. Sem amor, nós não conseguimos, meus queridos. E assim, depois dessas reflexões que Kardec nos trouxe, vamos assim elevando os nossos pensamentos. E vamos exercitar aqui com essa família do Naefa e poder compartilhar o que nós temos de melhor em nossos corações, através das nossas vibrações. Vamos elevando os nossos pensamentos ao alto e vibrando muita luz, muita paz, muita harmonia por todo esse planeta. Principalmente aqueles planetas que estão em guerra, aqueles países que ainda são envolvidos pelo orgulho, pela vaidade. Vamos vibrar a harmonia que a equipe espiritual superior possa conseguir transmitir aos governantes pensamentos de paz, de união e de fraternidade. Vamos vibrar pelo nosso país. Que nós possamos ter sabedoria, que possamos praticar mais os ensinamentos do Mestre. Vibremos pelos nossos irmãos que por hora estão em situação de rua, pedindo as fraternidades de Joana d'Arc que pode fortalecê-los. Vamos vibrar por todos os idosos, que eles possam receber todo o amor, todo o cuidado que eles distribuíram pelos seus familiares. Vibremos pelas nossas crianças, que elas possam receber os ensinamentos necessários, o amor necessário para que elas possam se transformar em homens de bem. E assim vamos nesse instante, imaginando nossos lares, a porta principal. Vamos vibrar muita luz, apresentar aquele familiar aos benfeitores amigos, que eles também possam ser envolvidos em luz, em paz, em amor, em harmonia. E assim, agora retornando aqui ao nosso ambiente, vamos pedir vibrações de muito amor a essa casa, harmonia, que os benfeitores amigos possam receber a todos os nossos assistidos, que eles possam receber os atendimentos necessários para se fortalecerem. Vibremos a todos os trabalhadores dessa casa, perseverança, paz, união, aos dirigentes dessa casa, aqueles nossos irmãos que são trabalhadores, mas por hora que não estão muito bem de saúde, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa chegar até eles, transmitindo luz, fortalecimento. E vamos pedir agora por nós,
vibrações de perseverança, que nós possamos cada vez mais nos fortalecermos no caminho do bem, do amor, da paz. Estarmos cada vez mais de mãos dadas a Jesus, nosso Mestre, nosso governador planetário. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a equipe espiritual dessa casa, pela oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui essa noite, fazendo um agradecimento especial ao Dr. Bezerra de Menezes, que conduz várias casas espíritas, e a Jesus. Pedimos licença para encerrar essa parte do encontro dessa noite, para que possa continuar a outra parte dos encontros noturnos. Que assim seja, graças a Deus.